Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do ciclo de leituras, Diálogos com Paulo Freire e Teóricos de Textos Fundadores. Esse é um evento de extensão, com previsão de 20 horas, né, com a carga horária total. Nós subdividimos o evento, então, em 2 momentos. Para o primeiro semestre, trataremos, então, de 3 obras, né, de Paulo Freire. Essas 3 obras nós fizemos, então, a partir de leituras prévias, e traremos, então, em cada encontro, um professor, alguém da área, né, para partilhar a sua leitura conosco, de forma que a gente também possa, ao final, abrir para o debate e colocar também ponto de vistas, né, de cada um dos leitores de Freire aqui presentes. Hoje nós temos, no segundo encontro, a apresentação, né, e discussão de alguns pontos, né, eu sempre digo isso, porque a obra de Freire, ela é muito densa, ela é muito linda, mas ela é muito densa, e é preciso que a gente leia, e cada vez que você relê, você tem novas perspectivas, né? Ela é atemporal. Nós temos hoje, então, a presença da professora doutora Ana Paula Solino, da UFAL, Campos do Sertão, de Delmiro Gouveia, Alagoas, e nós temos aqui a presença, então, dos professores do GEPLE, alguns professores da unidade, professores também em comunidade externa, nós temos discentes, temos geplianos, né, e alguns convidados que estão presentes hoje, de outros grupos de pesquisa que já fazem parte também das nossas atividades aí diárias, né. Então, é com muita alegria que nós iniciamos os trabalhos de hoje. Eu gostaria de, antes de iniciar com os slides, né, fazer aqui uma acolhida à professora Ana Paula, que ela se sinta realmente uma gepliana, né, hoje, que ela esteja conosco sempre que possível, né, porque a gente tem essa partilha, eu estive com eles também no primeiro momento lá no sertão, e que aqui também é sertão, né, então a gente tem toda aí uma relação maior, eu acho que, de trabalho e de vivência, né. Hoje eu estou aqui toda agasalhada, porque estou no Paraná, e nós amanhecemos com 9 graus, agora estamos com 13, então eu estou, assim, ainda me acostumando novamente com o frio daqui, né. Então, seja bem-vinda, esteja conosco hoje, o tempo que for necessário para a sua apresentação. Nós, a princípio, disponibilizaremos, então, um tempo para a tua fala, né? E junto, também, paralelo aqui pelo chat, os convidados e demais participantes fiquem à vontade para colocar, né, pontos de vista, algumas questões que vocês queiram levantar sobre a obra, e a partir daí a gente abre depois para o debate, tá bem? Então, para iniciar, né, eu gostaria de convidar a nossa graduanda em letras, né, a Lília, para fazer uma leitura, né, para a gente, porque Paulo Freire é isso também, é cultura, é todo um trabalho, né, articulado aí de prática pedagógica, de um olhar diferente sobre a escola, e hoje ela vai trazer um texto para a gente. Então, a palavra é sua, Lília, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, professora Jane. O texto que eu escolhi para trazer hoje, eu acredito que tenha muito a ver com o que possivelmente a professora Ana vai falar. E é um texto de Rubens Alves, se chama Gaiolas e Asas. Os pensamentos me chegam de forma inesperada, sob a forma de aforismos. Fico feliz porque sei que Linkenberg, William Blake e Nietzsche frequentemente eram também atacados por eles. Digo atacados porque eles surgem repentinamente, sem preparo, com a força de um raio. Aforismos são visões, fazem ver sem explicar, pois onde de repente esse aforismo me atacou. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono.
deixam de ser pássaros, porque a essência do pássaro é o voo. Escolas que têm asas não amam pássaros engaiolados. O que eles amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso eles não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Este simples aforismo nasceu de um sofrimento. Sofri conversando com professoras de segundo grau, em escolas de periferia. O que elas contam são relatos de horror e medo. Balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças, e elas timidamente pedindo silêncio, tentando fazer as coisas que a burocracia determina que sejam feitas. Como dar o programa, fazer avaliações. Ouvi os seus relatos e vi uma jaula cheia de tigres famintos, dentes arreganhados, garras à mostras, e as domadoras com seus chicotes, fazendo ameaças fracas demais para a força dos tigres. Senti alegria ao sair de casa para ir à escola, ter prazer em ensinar, amar os alunos. O sonho é livrar-se de tudo aquilo, mas não podem. A porta de ferro que fecha os tigres é a mesma porta que as fecha com os tigres. Nos tempos de minha infância, eu tinha um prazer cruel, pegar passarinhos. Fazia minha própria arapuca, punha fubá dentro e ficava escondido, esperando. O pobre passarinho vinha, atraído pelo fubá, ia comendo. Entrava na arapuca e pisava no poleiro. E era uma vez um passarinho voante. Cuidadosamente, eu enfiava a mão na arapuca, pegava o passarinho e o colocava dentro de uma gaiola. O pássaro se lançava furiosamente contra os arames. Batia as asas, crispava as garras e enfiava o bico entre as vãos da gaiola, na inútil tentativa de ganhar de novo o espaço. Ficava ensanguentado. Sempre me lembro com tristeza da minha crueldade infantil. Violento o pássaro que luta contra os arames da gaiola? Ou violenta será a imóvel gaiola que o prende? Violentos os adolescentes da periferia? Ou são as escolas que os violentam? As escolas serão gaiolas? Vão me falar sobre a necessidade das escolas, dizendo que os adolescentes de periferia precisam ser educados para melhorarem de vida. De acordo, é preciso que os adolescentes de todos tenham uma boa educação. Uma boa educação abre os caminhos de uma vida melhor. Mas eu pergunto, nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é uma boa educação? O que os burocratas pressupõem, sem pensar, é que os alunos ganhem uma boa educação, se aprendem os conteúdos dos programas oficiais. E, para testar a qualidade da educação, criam mecanismos, provas e avaliações, acrescidos dos novos exames elaborados pelo Ministério da Educação. Mas será mesmo? Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica com o ideal de boa educação? Você sabe o que é dígrafo? E os usos da partícula si, e o nome das enzimas que entram na digestão, e o sujeito da frase, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico e um brado retumbante? Qual a utilidade da palavra mesóclise? Pobres professoras também engaioladas, são obrigadas a ensinar o que os programas mandam, sabendo que é inútil, isso é hábito velho de escolas. Bruno Bertin relata sua experiência com as escolas. Fui forçado a estudar o que os professores haviam decidido que eu deveria aprender, e aprender à sua maneira. O sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida, e o corpo quer aprender para poder viver. É ele que dá as ordens. A inteligência é um instrumento do corpo cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que ela, a inteligência, era a ferramenta e brinquedo do corpo. Nisso se resume o programa educacional do corpo: aprender ferramentas, aprender brinquedos. Ferramentas são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia a dia. Brinquedos são todas aquelas coisas, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e alegria à alma. Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, está o resumo da educação. Ferramentas e brinquedos não são gaiolas, são asas. Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está aprendendo liberdade. Não fica violento, fica alegre vendo as asas crescer. Assim, todo professor ao ensinar teria de se perguntar: isso que vou ensinar é ferramenta
é brinquedo, e se não for, é melhor deixar de lado. As estatísticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento dos alunos matriculados. Esses dados não me dizem nada, não me dizem se são gaiolas ou asas, mas eu sei que há professores que amam os voos dos seus alunos. A esperança. Essa é uma crônica de Rubens Alves chamada Gaiolas e Asas. Foi publicado na Folha de São Paulo. Obrigada pela atenção. Lília, muito obrigada pela leitura. Ela sempre faz uma ponte aqui para a gente. A Lília do GEPLE também. Eu passo, então, agora a fazer uma apresentação formal, né, aqui da professora Ana Paula, e em seguida já abro para a fala dela. Então, a professora Ana Paula Solino, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, também, em Jequié, doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da FEUSP, e pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência da UESC. É professora efetiva da Universidade Federal de Alagoas, Campus do Sertão, atuando na área de didática e práticas de ensino. É coordenadora do grupo de pesquisa, é coordenadora do grupo de estudos, pesquisa sobre abordagem freiriana em ambientes escolares, com interesse em pesquisas na área da educação e ensino de ciências, e com foco na reconstrução de currículos escolares com viés democrático e significativo. Formação inicial e continuada de professores e estudos que envolvam processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. Então, hoje nós temos a professora Ana Paula Solino, seja bem-vinda. A nossa discussão circundará, né, a obra Pedagogia do Oprimido, e a partir de agora, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora para que a gente dê início, então, ao nosso momento aqui de estudo e de leitura. Fique à vontade, professora, a palavra é sua. Ok, gente, vocês me ouvem bem? Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Jane, né, do grupo, de poder participar desse círculo de leitura aí com vocês, né. Também gostaria de parabenizar, né, por essa iniciativa tão bacana, né, e tão importante para a gente pensar a respeito, né, dessas grandes obras, né, do Paulo Freire. Isso é muito importante, principalmente para nós da área de educação, né. Eu gostaria também de dizer que é um desafio grande, né, uma responsabilidade enorme poder conduzir esse debate, esse estudo, especialmente quando se trata de uma obra dessa natureza, né. Eu preparei, na verdade, alguns slides, eu tinha comentado com a Jane, né, que eu tinha feito alguns slides explicitando um pouco da minha leitura, né, sobre essa obra. Então eu meio que organizei os slides, assim, por capítulos, sabe, então o que trata o capítulo 1, o que trata o capítulo 2, só para a gente ter uma visão geral, né, desse todo, mas também lembrando, como a Jane já colocou, né, que a gente não consegue trazer tudo, então a gente traz muito daquilo que nos chama a atenção, né, no momento dessa leitura que a gente faz, porque a cada nova leitura que a gente faz do Freire, a gente sempre acha uma outra coisa diferente para falar, né. Eu não sei se vocês pensaram bem numa organização, na dinâmica de organização, eu tinha pensado assim, de eu começar falando um pouco, e daí a cada capítulo a gente poderia ir parando um pouco, ir discutindo, ou vocês preferem que eu apresente, né, toda a obra, toda essa síntese desses capítulos que eu fiz, e aí depois só no final a gente abre para o debate? O que vocês acham melhor? Ana Paula, fique à vontade. A proposta é que, como a gente encaminhou a obra já há mais de 25 dias, né? A gente Uhum. entende que as pessoas, pelo menos, né, fizeram uma leitura prévia. Mas, de qualquer forma, como hoje nós temos um grupo bastante pequeno, pode ser feito dessa forma também, por capítulos, né? Nós tivemos aí o primeiro encontro e que não culminou com tantas coisas, a gente teve
aí 50, 60 pessoas. Então, realmente foi mais complicado, foi mais uma apresentação mesmo. Você fica à vontade para ver como você quer conduzir, sem problemas. Tá, então a gente pode fazer assim, a cada capítulo que eu for fazendo a explanação, se tiver algum comentário, né, alguma coisa, se alguém quiser chamar atenção para algum ponto específico, daí a gente pode parar, discutir um pouquinho e depois eu vou, né, dando continuidade, pode ser assim? E daí se não tiver ninguém, né, que queira comentar alguma coisa sobre aquele capítulo, eu também vou seguindo. Podemos fazer assim então, para ficar um pouco mais dinâmico, né? Tá, eu vou projetar aqui, só um minutinho. Aí eu vou pedir para que vocês me falem, porque daí agora eu não vou ver mais vocês, né? É, vocês conseguem ver a tela cheia? Sim, tranquilo. Tá, Uhum. ok. Então, passando, então, eu fiz basicamente assim eu trouxe alguns dados, né, para falar um pouquinho sobre o contexto da obra. Então, em linhas gerais, né, a pedagogia do oprimido, ele é um dos mais importantes ensaios, né, da obra e vida do Paulo Freire, né, ele vai apresentar basicamente alguns aspectos teórico-metodológicos, né, da educação problematizadora na relação com as práticas sociais concretas dos sujeitos, né. A obra também ela revela um certo comprometimento político, social e pedagógico com essa educação libertadora, para a construção de uma sociedade justa também, vai falar, né, de uma educação humanizadora, nesse sentido aí que a Lilian trouxe, né, dessa escola aí que visa alçar voos, né, asas, e não uma escola voltada para uma ideia de prender os sujeitos ou de engaiolar os sujeitos, né. Ela basicamente, essa obra, ela foi finalizada a sua redação em 1968, ela foi produzida pelo Freire em Santiago do Chile durante os seus anos de exílio. Foi publicada também em várias línguas, como espanhol, inglês, hebraico. E no Brasil só foi possível ser publicada a partir de 1974, né, por conta da questão da proibição que tinha da ditadura. A obra, basicamente, ela resulta de várias reflexões que o Freire faz em torno das experiências educativas que ele vivenciou tanto aqui no Brasil quanto lá no Chile. E eu também trouxe um dado interessante, só a nível de curiosidade para quem não sabe, né, que em 2016 o projeto Open Syllabus, né, demonstrou que esse livro é o único livro brasileiro a entrar na lista dos 100 títulos mais pedidos pelas universidades de língua inglesa. Para quem não conhece, esse Open Syllabus é uma plataforma que mapeia, na verdade, os livros mais requisitados pela educação. Então, a gente tem aí o único livro brasileiro, né, que entrou nessa lista aí dos 100 títulos mais pedidos. Então, a gente já percebe, né, o quanto que essa obra, ela é fundamental não só para o nosso país, mas, né, para vários outros países, né, talvez, quem sabe, o mundo inteiro, né, utilizando essa obra freiriana. Esse livro, na verdade, ele é escrito, né, em forma de ensaio, ele foi dividido em 4 capítulos. Então, o primeiro capítulo, ele vai trazendo um pouco dessa justificativa da pedagogia do oprimido. No segundo capítulo, vai trazer um pouco dessa denúncia do que é essa concepção bancária. No terceiro capítulo, ele traz, de fato, a proposta dele, né, que é essa proposta de uma educação dialógica, problematizadora, né, dentro desse viés de educação como prática da liberdade. E o quarto capítulo, ele vai falar um pouquinho da teoria da ação antidialógica, né, quais são os mecanismos que contribuem para essa ação antidialógica. Então, eu vou falar basicamente, né, um pouco de cada um deles aqui, e aí se tiver, como eu já falei, se alguém quiser comentar alguma coisa, se tem alguma citação que achou interessante, que quer comentar, fiquem à vontade, tá bom, gente? Eu acho que esse espaço aqui é um espaço, né, de diálogo, então, quanto mais discussões a gente conseguir trazer para esse momento, né, mais rico ele se torna.
Eu trouxe essas primeiras palavras, né, porque vocês devem ter percebido, né, porque é uma forma da gente entender para quem Freire se dirige, né, para quem Freire quer tratar esse livro, né, e qual é a sua intencionalidade diante, né, dessa obra. Então ele vai dizer, né, que ele dedica então, na verdade, essa obra aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem e assim, descobrindo-se com eles, sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Então veja que com essa primeira abertura que ele faz, né, dessas primeiras palavras antes de chegar no capítulo 1, já anuncia a pedagogia do oprimido, né, que não é uma pedagogia para o oprimido, nem sobre o oprimido, mas sim com o oprimido, né, é uma pedagogia que esclarece que esses oprimidos também são sujeitos de uma pedagogia e tem nesses sujeitos o ponto de partida e a sua finalidade, né. Ele vai trazer também vários outros conceitos nessas primeiras palavras, né? Vai trazer o conceito de conscientização, de medo da liberdade, do sectarismo, do reacionário, da radicalização. Esses conceitos, eles vão, de certa forma, vão aparecendo ao longo da obra, né, ao longo dos capítulos eles vão se repetindo, então vocês também devem ter percebido, né, que Paulo Freire, ele é prolixo, né, ele fala sempre da mesma coisa, mas com uma discussão diferente, com um aprofundamento diferente, isso também faz parte desse processo, né, vamos dizer assim, de tornar claro aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele defende, né, então isso também é interessante de se perceber na obra do Paulo Freire. E aí, finalizando essas primeiras palavras, eu também trago aí esse excerto dele, né, que ele vai dizer assim: se a sectarização, né, o que é sectarização? Essa visão estreita, né, essa visão intolerante, essa visão intransigente. Então, se a sectarização, como afirmamos, é o próprio do reacionário, a radicalização é o próprio do revolucionário. Daí que a pedagogia do oprimido, que implica numa tarefa radical, cujas linhas introdutórias pretendemos apresentar nesse ensaio, e a própria leitura desse texto, não podem ser realizadas por sectários. Então ele também meio que já está dando recado, né, para os seus possíveis leitores. Então ele está falando, olha, se você tem uma visão estreita, se você tem uma visão intolerante, se você tem uma visão intransigente, então nem adianta perder o tempo lendo essa obra, né? Porque é necessário que a gente tenha uma visão ampla, uma visão diferente, uma visão aberta para entender qual é a proposta que ele pretende discutir nessa obra. Então, ele meio que já dá esse recado, né? Porque aí se a pessoa, olha, então não dá para mim, eu não vou entender nada disso, né? Eu não quero ter essa visão diferente, eu não quero pensar fora da minha caixinha, então, né, eu não vou seguir adiante, né? Então ele meio que já traz aí esse recadinho aí para a gente, né? Bom, e aí entrando então, basicamente no capítulo 1, onde ele vai trazer a justificativa do pedagogia do oprimido, eu trouxe alguns elementos importantes para a gente pensar, e aí vocês vão perceber que a cada tópico, né, apresentado nos capítulos, eu vou trazendo aqui também, para deixar bem, vamos dizer assim, mais didático o entendimento de cada parte do texto da obra que foi lida. E aí depois eu vou também disponibilizar isso para a professora Jane, para que vocês também tenham acesso a esses slides, tá bom? Caso vocês tenham interesse. Bom, e aí, para justificar a ideia do pedagogia do oprimido, Paulo Freire vai trazer uma preocupação com a questão do problema da humanização dos sujeitos, que ele vai dizer que para a gente entender esse processo de humanização, a gente precisa também entender, reconhecer, na verdade, esse processo de desumanização. Mas primeiro vamos tentar entender o que seria a humanização para o Freire. Ele vai dizer que a humanização é uma viabilidade ontológica. O que isso significa? Significa que é uma viabilidade que tem a ver com a natureza humana, né? Tem a ver com o ser.
Então, uma viabilidade de natureza humana, ao mesmo tempo que também é uma vocação histórica e uma viabilidade histórica, porque ela depende também de um processo que é construído historicamente e culturalmente pelos homens. Então, a humanização, ao mesmo tempo em que ela faz parte desse ser, dessa natureza humana, ela também é uma vocação histórica, né, uma vocação cultural desse ser humano. E aí tem a ver com essa ideia do ser mais. O que essa humanização que o Freire tanto diz que tem a ver com esse ser mais? O que é um sujeito ser mais? Né? É esse sujeito capaz de pensar, na verdade, de constituir alternativas de transformação social, né? De pensar de maneiras que possa superar suas situações de opressão, suas situações de injustiças que são vivenciadas, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua existência. Então, a humanização, ela vem nesse sentido, né, da gente possibilitar que esse sujeito se transforme em um ser mais, um ser que pode promover e que pode se engajar na luta pela transformação, né, de si próprio e do seu meio, do seu mundo, né? E aí isso implica também entender o processo de desumanização, que é justamente o oposto, né, que é essa distorção da vocação do ser mais, que resultado de uma ordem justa que gera violência dos opressores. E aí se verifica naqueles que têm a sua humanidade roubada e naqueles que a roubam, né? Então a desumanização, ela vem justamente nesse sentido oposto, né, de violência, né, sobre esses homens, né, violência sobre os sujeitos que estão numa situação desfavorável, né, que sujeitos que estão numa condição de oprimido, tá? E aí também diz, né, que a pedagogia do oprimido, aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de sua recuperação, de sua humanidade. Então, como eu já falei mais adiante, né, então a pedagogia do oprimido, ela vem nesse sentido de tomar como ponto de partida, né, a opressão como objeto de reflexão, né? E aí ele traz isso mais adiante, de uma forma mais enfática, quando ele vai discutir a questão da contradição opressores oprimidos e sua superação, né? Quando ele vai dizer, olha, superar esse processo de desumanização, ele não tem que partir dos opressores, né? Ele não tem que partir daqueles que desejam manter o mundo da forma como está, que desejam manter um mundo, né, dentro daquilo que ele acredita que é certo para ele, né? Mas a superação, ela tem que vir daqueles que eles chamam, né, de condenados da terra, dos esfarrapados do mundo, ou seja, dos oprimidos, e também daqueles que com eles se solidarizam. Então, esse processo, né, de superar a desumanização, ela tem que se partir desses sujeitos. E aí, como é que isso se faz? Né? Necessariamente precisa tomar como ponto de partida a opressão como objeto de reflexão para a transformação da realidade. Então, para Freire, a gente só consegue superar essa condição, essa contradição opressor-oprimido, quando a gente começa a refletir nessa opressão que é vivenciada pelos sujeitos. Se a gente consegue refletir sobre isso, e se a gente consegue se engajar na luta para transformar essa realidade, então nós estamos no caminho da superação, ou seja, nós estamos no caminho da libertação desses sujeitos, tá? A situação, e aí ele vai trazer também a questão da situação concreta, né, de opressão e os opressores. Que situação concreta é esta? Então ele vai falar um pouquinho da situação de violência, porque a situação de violência que é gerada, né, pelos opressores, né, gera toda uma forma de ser, de se comportar daqueles que estão nelas envolvidos. Então, tanto os opressores quanto os oprimidos, eles estão banhados nessa situação, né? E aí isso vai gerando um clima de violência que cria nos opressores uma forte consciência possessiva. E daí aquela ideia de achar, né, que as pessoas
né, os objetos, as coisas têm um domínio, né, se transformam em domínio, e os homens e os sujeitos se transformam em quase coisas, porque eles não têm finalidades, porque as suas finalidades são sempre aquelas de alguém que vai lhes prescrever, e geralmente esse alguém é um alguém opressor, é alguém que pensa para eles, e não com eles, né? Então ele vai trazendo toda essa discussão, falando também sobre a questão a, da situação concreta do opressor com os oprimidos, que vai gerar também uma certa dualidade existencial, porque a forma de se comportar dos oprimidos vai também refletir isso, né? Porque ao mesmo tempo em que em que o oprimido ele hospeda o opressor em você, né? Ele também carrega consigo próprio as suas marcas de oprimido. Então existe essa dupla, né? É como se existisse dois sujeitos, né? Duas identidades em uma só pessoa. Então, enquanto, né, os oprimidos eles não conseguem ter consciência de si ou consciência, né, sobre essa situação de injustiça na qual eles estão imersos, né, vamos dizer assim, nessa realidade, eles vão assumindo atitudes fatalistas em face dessas situações. Ou seja, que situações fatalistas são essas, né? São situações que remetem a uma ideia de achar que tudo, né, que acontece na sua realidade é fruto ou de um destino, ou de um acaso, ou muitas vezes, né, de uma visão distorcida de Deus. É assim que o Paulo Freire vai trazer, né? Porque é muito comum, às vezes, se a gente for tentar entender isso de uma forma mais prática, né? A gente, quando às vezes assiste esses noticiários, né, e que vão entrevistar aquelas pessoas, por exemplo, que vivem em condições subhumanas, né, de miséria mesmo, né, trabalha, por exemplo, aqueles catadores do lixão e tudo mais, e daí quando eles perguntam assim, você está satisfeito com a vida que você está? E as pessoas falam assim, para mim tudo bem, né, foi Deus que quis assim, né? Quantas e quantas vezes a gente já escutou isso, né? De pessoas que são marcadamente sofridas por essas condições de opressão e acabam atribuindo essa realidade a uma dimensão divina, né? Foi Deus que quis assim, eu estou nessa condição porque Deus que me colocou aqui nessa condição. Então, o que isso significa? Significa que a condição é tão grande, né, a condição de uma situação imersa nessa realidade é tão grande, né, e a situação opressora é tão extrema, que esse sujeito ele não consegue entender, né, esse sujeito não consegue sair dessa situação, emergir, né, assim que o Freire chama, né, emergir dessa situação, para que consiga entender que, de fato, existe uma outra razão para essa realidade. Né? Existe uma outra explicação para essa realidade, que não é essa explicação divina na qual eles acabam atribuindo. Né? E aí um outro ponto também que o Freire chama dentro dessa dualidade existencial é o fato de que muitas vezes existe uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida, né, sua dependência emocional, porque eu queria ter aquela cor, porque eu queria ter aquele tipo de cabelo. Então veja que essas necessidades que são geradas nessas pessoas que estão oprimidas nessas sociedades, ela é fruto, na verdade, dessas condições opressoras, e que o Paulo Freire vai trazer o Erich Fromm para discutir a ideia de manifestações necrófilas, ou seja, destruição da vida, porque você acha sempre que o outro é melhor do que você, porque a cultura do outro é melhor do que a minha, porque a religião do outro é melhor do que a minha, né? Então você acaba se aniquilando em função dessa dependência emocional que muitas vezes os oprimidos têm face aos seus opressores. E tudo isso se explica devido a esse comportamento da dualidade existencial embutida dentro, né, dos oprimidos, nessa relação opressor-oprimido.
Bom, e aí ele, para fechar esse capítulo 1, né, ele vai trazer aquela ideia máxima que vocês já devem ter escutado, né, de que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, mas os homens se libertam em comunhão, né, então ele vai dizer que essa libertação, de fato, ela perpassa um processo de reflexão, e é um processo de reflexão coletiva, né, porque não adianta você achar que sozinho você vai conseguir se libertar, né, e também não adianta a gente pensar que enquanto educadores, né, e aí pensando no contexto educativo mesmo, nós enquanto educadores vamos libertar os nossos educandos dessa condição opressora, não, mas as coisas acontecem coletivamente, né, porque essa libertação ela tem que partir também não só dos educandos, mas também ou não só dos educadores, mas também dos educandos. E daí a ideia de uma responsabilidade total, né, porque ela requer um sujeito ativo nesse processo de luta pela humanização. Então não adianta, né, a gente assim ter tantas ideias bonitas, né, de repente a gente quer fazer um trabalho bonito numa escola e tudo mais, mas se aquela escola não tiver aberta, né, se os sujeitos que estão envolvidos naquela escola não quiserem fazer a parceria, então, né, não adianta, né, não adianta, porque a gente precisa ter essa comunhão, a gente precisa ter esse comprometimento coletivo de ambas as partes, para que o trabalho de fato aconteça e para que essa luta pela humanização de fato, ela seja inaugurada, vamos dizer assim, né? E aí, não há outro caminho, ele vai dizer que não seja, né, o da pedagogia humanizadora, né, que em lugar dessa liderança revolucionária, né, e aí a gente pode tentar entender essa liderança revolucionária no contexto da educação formal, né, que poderia ser nós educadores, né, em lugar da gente se sobrepor a esses oprimidos, colocar as nossas visões, né, as nossas ideias, as nossas motivações sobre eles, mantendo-os como quase coisas, né, em lugar da gente fazer isso, a gente tem que fazer justamente o contrário. A gente tem que estabelecer uma relação dialógica permanente. E aí essa relação dialógica perpassa várias questões, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, e uma delas é esse respeito ao outro, né, é esse ouvir o outro, é esse cuidado que a gente tem de levar em consideração as vozes, né, desse outro, tá? E aí, não é essa autolibertação, não é também uma libertação para o povo, mas sim uma libertação com eles, né? Então, essa questão também é bem interessante da gente pensar. Eu vou já começar a entrar no capítulo 2. Eu gostaria de saber se alguém antes quer comentar alguma coisa desse capítulo 1, se chamou a atenção para alguma questão sobre ele, ou se eu posso ir seguindo. O que vocês acham? Professora, mais uma vez, né, a gente deixa à vontade esse encaminhamento, mas esse início, esse capítulo, eu queria colocar, porque eu sempre me emociono quando eu falo dessa obra, né, não é à toa que é uma das obras aí, é, mais lidas, mais pedidas aí no mundo, a gente vê isso quando está fora, muitas vezes, em eventos em outros países, onde a obra é citada, onde Paulo Freire é chamado, né, sempre ao centro, sempre, né, então essa valorização de suas ideias, né, então não seria assim uma leitura propriamente, mas chamar a atenção aqui que ele também nos conclama a gente tomar o nosso papel enquanto educador, né? Então, nesse processo dialógico com o aluno. Então, nunca pensar que a educação vai se fazer isoladamente ou que o outro vai avançar por si. Não, é preciso pensar no coletividade, é preciso caminhar sempre num processo de mão dupla ali entre os dois, né? Entre aquilo que você colocou, que nada adianta se o outro não quer, se a comunidade está fechada, se o outro não participa. Então, é um processo que não se faz só,
é um processo social, ele tem que ser pensado junto. Então, esse capítulo 1, ele me chama muita atenção por isso, porque ele realmente ele enfatiza o nosso papel enquanto docente, que tem que problematizar essa relação com o aluno, de onde ele vem, o que ele vive, a situação que ele está, como ele pode, apoiado, né, mediando ali, como que ele pode sair dessa situação e não achar que ele é menos, né, ou ser menos, né, sempre ser dominado por, né. Então, quando o Freire fala que quando a gente pensa uma educação, a gente não pensa para eles, né? Nem por eles, mas sim com eles, então, junto deles. Então, se colocar nesse nível de problematizar e conseguir avançar. Tem uma máxima aí que circula aí pela internet, né? Que o opressor não seria tão forte, né? Se o oprimido, né? Não tivesse, né? Ali a sua condição mesmo de oprimido. É mais ou menos isso. Então, enquanto você não se reconhece e não percebe a situação que você está para sair dela, o outro vai ter sempre força. E como Freire coloca, isso também não se faz de uma forma brusca, porque senão a gente vai ter a inversão de papéis, né? Então, o oprimido passa a querer executar a função de opressor, né? Então, isso é muito complicado. Então, o primeiro capítulo, ele é basilar para a compreensão de todo o resto da obra, né? Não sei se mais alguém quer falar, eu queria pontuar isso, porque eu sempre me Jane, emociono quando eu falo dessa Jane, obra. e essa parte que você fala, assim, do todo, né, é muito importante, porque um pouco mais adiante até ele diz, né, que os homens, eles não se libertam sozinhos, eles se libertam em comunhão, né, e essa comunhão é exatamente essa ideia que ele quer despertar de coletividade, né, para que a gente possa transformar o mundo, para que a gente possa transformar as nossas práticas, a gente precisa se unir. E o agente é docente, discente, é sociedade é um todo, né? Então, acho que esse é um dos aspectos mais importantes. E eu acho que quando a professora ela abre, assim, logo com aquelas primeiras palavras, logo quando eu comecei a ler a obra, uma vez eu li na graduação, outra vez eu li agora, né? Porque a gente é novo a cada momento, e depois de todas as leituras que a gente vai tendo ao longo da nossa trajetória, né, acadêmica e tal, a gente vai se transformando. Então, aquelas primeiras palavras, para mim, elas são assim, elas resumem um todo da obra, muito sabiamente, né, como Freire era e continua sendo, né, então, eu acho que é um dos aspectos principais, assim, que me chama logo a atenção de entrada, sabe? Mas não vou falar muito, não. Eu também queria fazer um comentário rápido, né? Eu estou gostando muito da fala da professora, estou achando que ela está realmente pegando os pontos principais e eu estou achando muito interessante a fala dela. Mas eu só queria enfatizar essa questão que ele coloca de a gente não querer fazer a revolução, né, pelos outros. Assim, quando eu digo a gente, eu falo dos professores, né? Já que a gente tocou nesse assunto dos professores. É acreditar que o outro é capaz, porque ele comenta sobre a situação de que alguns professores tendem a não acreditar que o outro é capaz. A questão que ele fala dos slogans e tal, né? Então, para você ser um professor crítico, né, no sentido que ele coloca, para você ser um professor, vamos dizer assim, que luta junto e que também se conhece numa situação de opressão, você também tem que acreditar que os outros são capazes, né? Então, não achar que, eu vou dizer que é dessa forma e todos devem me seguir, porque você termina também assumindo essa postura de estar do lado dos opressores, né? Então, acreditar que os outros também são sujeitos cognoscentes, né, capazes de estar no mundo e também de estar atuando nesse mundo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, a gente ter essa visão de professor, né, que ele coloca, que ele vai tratar mais sobre essa questão da docência no outro capítulo, mas também, de uma certa forma, está tudo interligado, né? Quando ele está falando dessa questão do opressor, a gente também se coloca nesse lugar, a gente que é professor. Será que eu estou permitindo, né, aos meus educandos que eles busquem, né, essa sua emancipação, essa autonomia,
Ou será que apenas eu estou ditando, estou sendo um professor narrativo, né? Exatamente, essa questão ele vai trazer, né, mais adiante, agora no capítulo 2, né, acho que talvez, será que a gente já pode ir avançando? Ah, sim, vamos seguindo, né? Já são 5 horas. Tá, então nós Eu vamos terminei, entrar, eu alguém terminei antecipando, mas é porque eu achei que essa questão da opressão também tem a ver, né, com a gente que está tratando da educação desse professor, né? Sim, 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 tem tudo a ver, porque a obra do Freire, na verdade, né, ela está o tempo todo conectada, né, a gente percebe que aquilo que ele fala no capítulo 1 vai se repetir no 2, vai se repetir no 3, vai se repetir no 4, e assim sucessivamente, né, então, assim, tudo está muito conectado, né. Uma obra É, conversa com outra, né? Enfim. isso, exatamente, exatamente. Então, assim, a impressão que dá, né, que à medida que a gente vai lendo o primeiro capítulo, a gente vai lendo o segundo, é como se fosse um aprofundamento do primeiro, o terceiro um aprofundamento do primeiro com o segundo, e o quarto, que é a síntese, né, vamos dizer assim, é o aprofundamento de todos os três anteriores. Então, eles estão bem conectados um com o outro, né. E aí, então, puxando o gancho, né, dessa fala, quem foi que falou, por gentileza, sobre a educação como narração? É a professora Fátima. Isso, é porque eu não estou vendo vocês, né, então por isso que eu só estou vendo a tela aqui, por isso que eu vou perguntar. Então, Fátima, é justamente isso que você colocou, né, que você traz, quando o Freire vai trazer a abertura desse capítulo 2, denunciando, então, que educação é essa, então, que contribui para esse processo de opressão? Que educação é essa que a gente está falando, né? E aí ele vai trazer essa ideia da educação como narração de conteúdos, ou seja, uma educação que é vazia de sentido, vazia de significado, porque esses conteúdos, na verdade, são meio que desconectados dessa realidade, né? São desconectados de uma totalidade mais ampla que é, acaba não dando, né, possibilidades para que esses educandos consigam entender sobre o seu mundo. Né? Então, quantas e quantas vezes, né, a gente já participou de processos de escolarização, e nós mesmos, enquanto educadores, já também utilizamos de práticas, né, opressoras também, que a gente já chega na sala de aula, já trazendo tudo pronto, né, já trazendo aquilo que para nós é significativo, aquilo que nós achamos que é importante, sem nem sequer saber quem são esses educandos, quem são esses sujeitos que vão participar, né, desse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ou seja, a gente também, né, acaba sendo muito a gente também, de certa forma, acaba tendo marcas dessa educação opressora, justamente porque a gente vivenciou a nossa vida inteira, praticamente, dentro de processos de escolarização pautado numa educação bancária, né? E aí ele vai trazer esse conceito da concepção bancária de educação, em que é justamente essa, em que os educandos é aqueles que vão receber as informações, os depósitos, né, vão guardá-los e vão arquivá-los, e o educador é aquele que vai depositar, é aquele que vai trazer o conhecimento e vai passar literalmente para a cabecinha do aluno, como mostra aí nessa figurinha que eu trago para vocês, né. E então esse tipo de educação bancária, ela possui uma concepção mecânica de consciência, né, porque ela vê a consciência como algo que é vazio, não tem nada ali, então eu, enquanto detentora do conhecimento, eu vou simplesmente chegar ali e vou encher a cabecinha daquele sujeito com informações que eu acredito que são informações, conhecimentos válidos para ele, né? Então, é uma perspectiva que a gente pode dizer até mesmo muito egoísta, né? Porque a gente parte somente do eu, né? É o que eu acho, é o que eu penso, sem nem sequer saber o que aquele sujeito pensa. Então, a gente tem essa característica aí, né? Muitas vezes a gente acaba tendo também marcas, em alguma medida,
dessa educação opressora. E ele vem trazer, então, essas características lá na página 68, na verdade eu coloquei na página 68 porque eu tomei como base esse livro aqui, é a versão, é a edição 40, de 2005, na verdade, então é na página 68, onde ele vai dizer quem é esse educador, né? É esse que é ele, somente é ele que sabe, é somente é ele que pensa, é ele que vai disciplinar, é ele que vai escolher o conteúdo programático para ensinar, é ele que é o sujeito, de fato, do processo, e o educando é quem? É aquele que não sabe nada, é aquele que deve ouvir passivamente aquilo que está sendo trazido pelo educador, né? É aquele que vai simplesmente aceitar aquilo que está sendo imposto e é um mero objeto, né? Então, essa é uma síntese das características que o Paulo Freire traz da educação bancária. E aí, como contrário a isso, né, como uma perspectiva contrária a isso, ele vai trazer a ideia da educação problematizadora e libertadora, onde ele vai dizer, né, o educador, né, sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico, e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida na profunda crença nos homens, né, crença no seu poder criador, e isso tudo exige um companheiro, ser um companheiro dos educandos. Então, acho que alguém também comentou isso, né, agora há pouco, sobre essa questão da gente, que a gente também precisa acreditar nesses sujeitos, né, então dentro dessa proposta problematizadora de educação, né, que visa de certa forma esse pensar autêntico, e aí quando ele fala do pensar autêntico, porque é uma construção que é coletiva, porque enquanto educador, né, dentro dessa proposta, a gente também tem que se colocar num processo de construção, porque a gente não sabe tudo, né? E isso que é o bonito dentro da proposta freiriana, porque a gente não sabe tudo, nós educadores, nós vamos aprender juntos, né? Nós vamos problematizar juntos, nós vamos pensar juntos. Então, isso que eu acho isso assim, o mais bonito da perspectiva da educação problematizadora, e também o mais difícil de ser feito, né, porque, como eu já falei, a gente vem trazendo marcas, né, de uma formação que está muito pautada naquela ideia de que a gente precisa aprender tudo, a gente precisa conhecer todos os conceitos, todos os conteúdos, tudo que imaginar, porque a gente é o professor e é a gente que tem que ensinar. Né? E se a gente não souber, nós não estamos fazendo o nosso trabalho bem feito. Essa é a concepção que é vendida para a gente, né? Nos nossos cursos de formação. E aí, quando a gente se propõe a fazer, né, uma pedagogia problematizadora e libertadora, a gente tem dificuldades de colocar em prática esse pensar autêntico, né? Porque é difícil, né? A gente precisa quebrar com essa questão cultural, né, que existe no contexto da formação de professores e professoras, e que não se dá de um dia para a noite, como a Jane muito bem falou, né? Esse processo não é um processo que, agora eu quero ser um professor libertador, então agora eu sou um professor libertador. Não, é um processo de formiguinha, né, que a gente vai se constituindo, se reconstituindo ao longo do tempo, ao longo do processo, né? Por isso a ideia de que é uma formação permanente, que o Freire vai falar mais adiante. E aí, nessa concepção bancária ainda, né, ele vai trazer a ideia de que existe uma falsa visão dos homens, porque sugere a ideia de que os homens, né, ou seja, os sujeitos, eles estão isolados do mundo, né, e daí a ideia do educador, nessa proposta bancária, é sempre possibilitar que esses sujeitos que estão sendo ensinados imitem o mundo, ou seja, reproduzam o mundo. Então, enquanto a pedagogia problematizadora, né, a proposta problematizadora, ela requer, né, a possibilidade de ensinar os sujeitos a mudar o mundo, né, a transgredir esse mundo, na concepção bancária é o oposto. Né? A gente precisa imitar o mundo porque a gente precisa manter as coisas como estão.
né? A gente precisa manter, a gente precisa reproduzir essas desigualdades que estão postas aí, porque é essa concepção que está por trás, tá? E eu acho que um outro ponto muito importante que ele vai trazer na questão da educação problematizadora é na visão, né, que ele tem dos homens, está sempre relacionado com o mundo. E esse mundo, ele é o mediatizador, né, quando ele diz, como situação gnoseológica, ou seja, essa capacidade humana de conhecer, né, que ele chama de situação gnoseológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente, ou seja, esse objeto, um mundo, né, a situação concreta, pensada, ela é a mediatizadora de sujeitos cognoscentes, educador de um lado e educando de outros. Então, a educação problematizadora coloca desde logo a exigência da superação da contradição educador-educandos. Então, nesse processo, não existe separação entre homem e mundo, né? Mas homens sujeitos pensando e refletindo sobre esse mundo, tá? E aí também traz essa máxima que todo mundo já conhece, né, que ninguém educa a si mesmo, e os homens se educam sempre entre si, mediatizados por esse mundo. Então veja que o mundo, né, quando ele traz, não é qualquer mundo, né, são essas situações vivenciadas por esses sujeitos, suas situações concretas do seu bairro, da sua comunidade, né, da sua realidade, e aí trazer isso para o contexto da sala de aula, trazer isso para o contexto educativo para ser pensado, né, e aí traz as várias características da educação problematizadora, porque ela vai romper com esses esquemas verticais, em que existe alguém que está no topo da cadeia, que sabe tudo, e um outro alguém que está lá no final da cadeia que não sabe nada, então ele vai romper com isso, porque ele coloca em pé de igualdade tanto o educando quanto o educador, tá? Porque juntos estão no mesmo processo de entendimento e reflexão sobre esse mundo. O educador não é mais aquele que apenas educa, como já falei, porque ele também vai ser educado, né? Nessa perspectiva da educação problematizadora, eles partem da ideia de que precisa se pensar sobre um problema e esse problema precisa ser resolvido e superado, e geralmente esse problema ele advém dessa realidade concreta vivenciada por esses sujeitos, e nessa perspectiva também ela vai servir sempre à libertação, né, estimulando essa reflexão, essa ação, né, essa possibilidade de tornar esses sujeitos dentro dessa categoria de ser mais, né, possibilitando sempre um engajamento e uma luta pela sua transformação. Bom, e aí também traz, né, ainda no capítulo 2, para fechar ele, né, a ideia de que nessa proposta da pedagogia problematizadora, o homem ele deve ser visto como um ser inconcluso, né, consciente dessa inconclusão, e aí aquela ideia que eu falei mais agora há pouco, né, essa ideia de pensar que o educando, o educador também está nesse processo permanente de entender que a sua formação não se esgota numa graduação, né, não se esgota numa pós-graduação, não se esgota no mais alto, né, vamos dizer assim, no mais alta titulação que essa pessoa venha a ter, porque sempre estará nesse processo permanente, né, de formação, sempre, né. Então a educação, ela é esse que fazer permanente, nessa inconclusão dos homens. Então, enquanto a concepção bancária vai dar permanência a esse mundo que está posto, né, e enfatiza essa percepção fatalista das coisas, de achar que as coisas são porque são, né, a concepção problematizadora vai justamente reforçar a mudança e vai propor sempre a esses sujeitos uma superação, uma situação como problema, para que ela seja superada, tá? Alguém mais quer comentar algo sobre esse capítulo 2, para que a gente possa trazer outros detalhes, outras informações importantes? Eu queria só um comentário rápido, que eu acho que me chamou muita atenção essa questão que você colocou, né, que o Paulo Freire traz, dos professores enquanto seres inconclusos. Ele diz que o ser humano como um todo, né, são seres inconclusos, logo, o professor também é esse ser inconcluso. Então, a gente não pode partir
dessa perspectiva que partem, vamos dizer, a educação bancária, de que eu sou o detentor do conhecimento, né? E aí eu vou despejar o conhecimento para os meus alunos. Até porque o tempo todo eu também estou aprendendo. Então, estou aprendendo sobre o conteúdo, estou aprendendo sobre a minha prática de ser professor, estou aprendendo sobre mim mesmo, né? Tem a questão do autoconhecimento também nesses momentos, estou aprendendo sobre os outros, sobre as pessoas. Então, não tem como você não ser também um aprendiz naquele momento em que você é professor, né? Então, o tempo todo na sala de aula a gente está aprendendo. Às vezes o aluno faz uma pergunta, o estudante faz uma pergunta e você, eu não tinha pensado nisso ainda. E a partir daquela pergunta, que às vezes você pode até não saber responder naquele momento, mas te leva a reflexão sobre a sua própria prática, sobre você, sobre a sua posição, sobre a posição do outro, e aí você já começa a ter um pensamento diferente, né? Já te inquieta. Então, não tem como dizer que você não está aprendendo, né? Uhum, perfeito. E isso também remete, viu, àquela ideia essa dimensão, né, dessa consciência, né, de uma inconclusão do ser humano, né, como um todo. Ela remete àquela valorização da humildade, né? Ele vai falar mais adiante isso, né? É importante que nós, educadores, né, sejamos humildes, de sempre reconhecer que nós não sabemos tudo, né? Que nós também estamos nesse processo, como você bem disse aí, de conhecimento. Né, e esse conhecimento, ele se transforma, né, como é um conhecimento histórico, cultural, ele está se transformando a todo momento, então é impossível, né, a gente dizer que nós somos formados e que nós estamos completos nessa formação, né, claro que a formação, ela é importante, sim, óbvio, né, mas sempre é importante a gente ter em mente que essa formação, ela não tem essa completude, né? Isso é verdade. Professora Ana Paula, Sandro Oi. levantou a mão, acho que ele gostaria de falar. Fica à vontade, Sandro. Obrigado, pessoal. Queria parabenizar esse evento, os organizadores, um tema tão pertinente, atual, né? Cumprimentar a professora Ana. E a senhora me fez lembrar de uma filósofa, acho que ela é israelense, Hannah Arendt, que ela fala sobre a banalização do mal, né? E existe uma banalização não apenas do mal, eu acho que na própria educação houve uma banalização do status quo do aluno, feita, obviamente, pelos professores, e houve também uma banalização, uma melhor mesmo formação por parte dos professores. Não apenas relacionado a uma educação, a uma formação de fábrica, bancária, mas, sobretudo, associado à questão do próprio salário do professor. Eu trabalho com educação há 30 anos, eu sou mestre, sou pedagogo, sou mestre em educação, e, assim, a dificuldade, a resistência que nós encontramos com os professores, no sentido de melhorar as práticas dessa humanização, dessa miséria imerecida, e eu fico, assim, consternado. A gente participa de eventos, e agora veio essa pandemia, os professores... eu acho que eles estão soltando foguete, porque eles não estão em contato direto, porque quando estão, a realidade é muito complexa. E eu achei muito, muito pertinente a sua fala, tanto no primeiro capítulo quanto no segundo, essa professor achar que é Deus, né? Que sabe tudo, e esquecer dessa humildade que a senhora falou, né? Era isso. Sim, sim, é Saulo, né, professor Saulo, né? Agradeço. Sandro, desculpa. Professor Sandro, realmente isso que você traz, né, esse comentário que você traz é um comentário muito pertinente, né, porque realmente é muito difícil, né, e, assim, as pessoas sempre perguntam assim, poxa, mas
A pedagogia do oprimido, ela é tão, vamos dizer assim, né, ela é tão bonita, assim, sabe, ela é uma obra que reflete tanto essa possibilidade, de fato, da gente implementar uma educação humana, né, humana, de verdade, assim, sabe, e aí quando a gente se depara com essas questões que você trouxe, né, de questões que envolvem, né, condições precárias de trabalho, né, e entre outras, várias outras questões, né, que a gente sabe, você enquanto professor de educação básica, né, sabe muito bem, né, quais são as principais dificuldades que são enfrentadas no dia a dia da sala de aula, e aí quando a gente olha para uma obra dessa, né, e a gente fala assim, puxa, eu não sei o que fazer, né, eu não sei como é que eu vou colocar isso em ação, eu não sei, porque as condições são tão limitadas para nós, né, que, poxa, a gente pensa, né, qual é o tempo que eu vou ter para me organizar, para eu sentar minimamente com os meus colegas, né, e discutir uma obra dessa, né? E aí ver, por exemplo, as possibilidades de como que a gente pode fazer diferente, né? Então, assim, questões como essa é muito comum, né, de surgir na nossa cabeça e questões, assim, muito reais mesmo, né? E o Freire, ele, lá no capítulo 4, né, ele vai trazer, quando ele vai falar da ação antidialógica, e daí ele vai propor também algumas categorias para pensar, né, o contraponto disso, né, e ele vai falar do papel da colaboração, né, o papel da colaboração, ela é fundamental nesse processo, né, e a gente percebe muitas vezes que nós, professores, somos uma das categorias que somos mais desunidas, né, porque a gente vê tanta categoria aí que se une, conseguem muitas coisas, e eu acho muitas vezes que os educadores, eles têm sabe, muitas questões que acabam nos afastando um dos outros por diversas razões, e isso enfraquece muitas vezes até a nossa possibilidade de tentar fazer algo diferente, né? E aí o Paulo Freire vai chamar a atenção justamente para isso, no poder da colaboração, no poder da união, né, no poder da organização, né, para que a gente de fato consiga fazer algo diferente em meio a esse caos, né, dentro de um sistema capitalista que a gente vive, que é tão perverso, né, e é tão difícil da gente conseguir fazer diferente, né, mas eu acho que o Paulo Freire traz vai dando, né, uns flashes de luzes, né, para a gente ir refletindo e pensando, mas eu acho que o caminho que eu vejo, Sandro, como talvez assim um caminho mais possível, vamos dizer assim, né, da gente começar a fazer algo, é dialogando, né, e tentando construir esses processos colaborativos. A minha ex-orientadora sempre dizia assim, né, existem aqueles que são os aliados, né, existem os duvidosos e existem os indiferentes. A gente precisa se organizar, se unir com os aliados, claro, óbvio, né, que aqueles que vão pensar, né, de uma forma mais semelhante como a nossa, os indiferentes, os duvidosos, que geralmente são aqueles que estão na dúvida ainda, não sabem direito como fazer, então a gente tem um poder ainda de argumentar, de dialogar, de tentar trazer para o nosso lado, e aqueles que são indiferentes, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né, não tem muito o que fazer. Então, eu me agarro muito nessa frase, sabe, que ela sempre dizia isso para mim, né, porque eu também me questionava muito sobre essas questões, e eu me agarrava muito a isso, e eu acho que, por exemplo, né, essa iniciativa que a Jane traz aqui, de estreitar laços, né, com aqueles que buscam também uma educação diferente, né, de possibilitar esse diálogo, eu acho que esse é o caminho, sabe, é um caminho que é demorado? Sim, porque a gente não consegue sozinho fazer muita coisa. Olha o que o Paulo Freire falou, né? Ninguém educa ninguém, né? Ninguém educa, a gente se educa coletivamente mediatizado pelo mundo, né? Então, ninguém liberta ninguém também, a gente se liberta em comunhão. Então, é necessário a gente fazer esse resgate, né? Coletivo. Mas eu vou adiantando logo, porque eu já estou no meu horário. Bom, e aí entrando no
Eu queria pedir só para fazer um comentário rápido, porque quando eu estava Pois fazendo a não. releitura do Dia do Oprimido, e aí quando ele falou dessa questão dos professores, aí quando eu estava fazendo essa releitura para a discussão, para a gente ter essa conversa hoje, eu pensei da gente enquanto professor nessa condição de oprimido e se reconhecer enquanto oprimido. Porque às vezes a gente fala que o professor, não sei o que lá, é que vai orientar o aluno, bota o aluno muitas vezes como oprimido, e muitas vezes a gente não se reconhece enquanto oprimido, porque ele fala muito da questão das vidas necrófilas, né, da subvida. E muitos professores, e eu me coloco no lugar, hoje, vamos dizer, eu tenho uma carga horária menor de trabalho, porque trabalho no ensino superior, mas quando eu trabalhava na educação básica, não somente eu, mas como outros professores, tinha que trabalhar em mais de um lugar, 2, 3 escolas, vamos dizer, para ter um salário X ou Y, por causa da desvalorização do profissional. E aí você não tem vida, né? Como se ele fala da questão, como se você fosse um mecanismo, né? Ele coloca isso. Então você só reproduz, e você não vive. Aí você, estou trabalhando para dar uma vida melhor para os meus filhos. E você tem vida? Será que você está se reconhecendo enquanto oprimido? Você se reconhece nesse lugar? Porque às vezes é preciso que a gente se reconheça nesse lugar para também lutar junto com os outros. Porque às vezes a gente não luta, muitas vezes, porque está achando que o oprimido é o outro. E eu até pensei, no momento, fiz uma comparação com a questão do próximo. O próximo, quem é o próximo? Quem está próximo da gente. E o oprimido, quem é o oprimido? Sou eu. Sou eu que me sujeito a essa relação de trabalho, em que eu tenho que trabalhar amanhã, tarde e noite, né? E que funciona como se fosse um mecanismo. E às vezes a gente que está numa profissão que a gente precisa tanto pensar junto, raciocinar, muitas vezes termina perdendo um pouco desse espírito crítico, justamente porque está tão mecânico, dá uma aula, dá outra aula, vai para uma escola, vai para outra escola, aí não tem tempo de planejar uma boa aula, aí tem filho, tem casa, enfim. Então, é importante que a gente também se reconheça nesse papel de oprimido, né, de reprodução, que a gente está, muitas vezes, só reproduzindo e queira buscar essa revolução, como diz Paulo Freire, né, junto com os outros, porque sabemos que sozinho não conseguimos, mas se juntarmos todos, poderemos lutar juntos, né, como ele diz. Se a gente soubesse a força que tem, né, a gente se juntaria e lutaria contra esse opressor. O opressor tem entendimento. Por isso que ele não busca uma educação de qualidade, por isso que não se investe na educação de qualidade, justamente para que se propague isso e se perpetue isso, né? Mas vamos lá, por conta do horário, né? Perfeito, viu? Perfeito seu comentário, exatamente isso, viu? Muito bem lembrado. Essa ideia de que a gente muitas vezes acha que somente o aluno, né, é o oprimido, né, quando muitas das vezes também a gente, enquanto docente, né, enquanto educadores, estamos também imersos envolvidos nessa opressão, né, porque a própria condição de trabalho, né, as precárias condições de trabalho que são impostas acaba colocando os educadores nesse processo também de vivência dessa opressão, né? E é aquilo que a gente comentou lá no capítulo 1, né, que o Paulo Freire traz, né, que é essa dualidade existencial, ao mesmo tempo em que eu tenho marcas, né, de opressor em mim, né, e eu vou acabar externalizando isso de alguma maneira nas minhas ações, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, mas eu também vou carregar marcas desse ser oprimido, né, porque eu também sofro essas interferências, né, eu também sofro esse processo de violência que é gerado pela opressão, pela situação de opressão, né, então é perfeito esse comentário que você trouxe, viu? E daí, dentro do capítulo 3, aí já entrando no capítulo 3, né, ele vai trazer, então, de fato, né, que pedagogia é essa que ele propõe, que ele vai falar, então, do diálogo, o que seria esse diálogo, que é esse encontro dos homens, mediatizado por esse mundo, né, que não se esgota simplesmente nessa relação entre eu e o tu, mas é eu e o tu e um mundo, né, existe um mundo que precisa ser pensado e refletido. Ele vai falar também que esse diálogo envolve um profundo amor entre as pessoas, né, e esse amor requer um comprometimento ético e político, né, com esse povo, né, com essa mudança, com essa transformação dessa realidade. Nesse diálogo há
necessariamente a importância da humildade, como eu já falei, e é importante também a presença, né, de se exigir uma confiança e um exemplo também, né, diante da pedagogia problematizadora, da pedagogia libertadora. Bom, e daí ele fala, né, acho que agora entra num ponto que talvez é o ponto mais, vamos dizer assim, a gente pode dizer que dentro da obra toda do Paulo Freire, eu creio que essa parte do capítulo 3 é uma das partes mais importantes, porque é nesse capítulo 3 que ele vai dizer exatamente o como que a gente pode fazer. Né? Então, se até então ele estava falando apenas uma dimensão mais teórica, né, uma construção mais teórico crítica sobre essas questões, agora ele vai trazer de fato uma metodologia que vai nos ajudar a entender como que agora eu, enquanto educador, posso, né, implementar uma proposta pedagógica que leve em consideração o diálogo e a problematização em sala de aula. E daí ele começa questionando, né, trazendo vamos dizer assim, né, uma informação meio que bombástica para a gente, né, que ele vai dizer, olha, o diálogo, ele não começa quando a gente vai para uma prática de sala de aula e vai conversar com os alunos ali. Ele vai dizer, não, o diálogo ele começa muito antes. O diálogo começa no momento em que os educadores, né, junto com os educandos, vão buscar entender essa realidade na qual esses sujeitos estão imersos, para que essa realidade possa vir a ser problematizada, né, em sala de aula. Então, o conteúdo programático da educação, né, ele é previamente, na verdade, ele é previamente, né, construído junto com esses sujeitos, e não sozinho pelo professor, como muitas vezes a gente faz, né. Então, ele vai criticar essa verticalidade da programação, como eu já falei, né, que a gente muitas vezes parte de uma visão pessoal nossa da realidade, né, a gente esquece muitas vezes desse compromisso, de lutar com o povo pela recuperação da sua humanidade, e aí a gente, né, justifica isso, como já foi muito bem justificado, pela questão das condições que a gente vive, precárias de trabalho, que muitas vezes não nos permite ter essa oportunidade, né, de colocar em ação, né, um trabalho interessante como esse, né, que é buscar esse conteúdo programático por meio de um processo de investigação temática. Ele traz também o conceito de invasão cultural, onde ele traz uma citação que eu acho que é até uma citação bem dura, né, eu acho, mas eu trouxe aqui, que ele diz assim, por isso é que não podemos, a não ser ingenuamente, né, esperar resultados positivos de um programa, seja educativo no sentido mais técnico ou de ação política, se desrespeitando a particular visão do mundo que tenham ou esteja tendo o povo, se constitui uma espécie de invasão cultural. Ainda que seja feita com a melhor das intenções, continuará sendo uma invasão cultural. Então, ainda que eu, enquanto educadora, tenha a melhor das intenções, planejando uma aula, trazendo, sabe, questões que eu, enquanto educadora, acho que é interessante, que é pertinente, ainda assim isso vai se constituir como uma invasão cultural. Por quê? Porque eu não ouvi esses sujeitos antes, porque eu não fui buscar quais são os seus temas, quais são as suas visões de mundo, quais são as suas percepções da realidade, né? Então ele vai trazer, eu acho essa citação bem dura, assim, sabe, porque ela meio que balança nós, educadores, né, nesse processo. Então ele traz, né, essa questão das relações homem-mundo, os temas geradores, então ele vai trazer a ideia, né, de como que isso se dá, vai dizer também que existe uma metodologia, né, que essa metodologia é para aprender esses temas geradores, e ela, ao mesmo tempo que ela ajuda a gente nessa obtenção desses temas geradores, ela também vai possibilitar a tomada de consciência dos indivíduos em torno desses temas. Mas aí o que é, de fato, né, um tema gerador? Aí o Paulo Freire vai trazer isso também no seu capítulo 3, né? Primeiro que ele vai trazer a ideia de que é uma temática significativa, tá? Mas o que é uma temática significativa? A gente se pergunta, né? Será que, sei lá, eu resolvi trabalhar com o tema da água na sala de aula, né? Será que isso é uma temática significativa? Significativa para quem? Sobre o quê, né? A gente tem que se perguntar, né? Então ele primeiro vai dizer, né, essa ideia de que um tema gerador, na verdade, eles são temas que partem de
temas concretos da vida de um sujeito. Então, geralmente, a gente consegue entender um tema gerador quando esse sujeito fala, quando esse sujeito remete a situações que envolvem o seu meio, que envolve a sua natureza, o trabalho, a sociedade, os seus grupos, né, o seu município, a sua região, seus valores, seus símbolos, suas ideias. Então, isso representa um tema gerador. Então, geralmente, são essas percepções que os sujeitos têm sobre a sua realidade, e geralmente sobre uma realidade que traz marcas, né, de problemas que são vivenciados por eles, seja um problema no bairro, né, seja um problema na cidade, né, enfim. Então, o tema gerador está muito próximo, está muito relacionado com essa questão. E aí ele traz também outros elementos, né, que não é uma criação arbitrária, ou seja, não é eu, enquanto educadora, que vou agora dizer e vou criar o meu tema gerador para trabalhar com as minhas crianças, né, com os meus alunos, não. E isso, necessariamente, ela precisa perpassar por um processo de investigação temática. Então, enquanto educador, eu preciso ir a campo, eu preciso entender primeiro essa realidade na qual esses educandos estão imersos, para que eu consiga minimamente mapear esses temas, essas situações limites que são vivenciadas por eles. O que significa essas situações limites? São esses obstáculos, as barreiras que impedem os sujeitos de enxergar criticamente a sua realidade. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer um trabalho para a minha dissertação de mestrado, e eu trabalhei com essa perspectiva do Paulo Freire, né, e daí eu fui buscar entender um pouco mais, né, o contexto na qual eu estava inserida, que era a minha cidade, e eu queria entender como é que as pessoas estavam vivendo num bairro na qual eu estava fazendo um trabalho numa escola, e eu comecei a entender um pouco que existiam alguns problemas naquela localidade, problemas, por exemplo, de falta de saneamento básico, problemas com falta de água. Fui também entender outras questões que envolviam a água de um rio, que era um rio que perpassava a cidade, cortava toda a cidade, que esse rio, historicamente, era um rio que tinha sido, assim, sempre foi um rio, assim, muito utilizado pela sociedade, que depois de muitos anos, com toda a poluição que foi, que ele teve, né, as pessoas passaram a não cuidar mais desse rio. E aí, numa das minhas idas, né, fazendo essa pesquisa, eu fui tirar umas fotografias desse rio, né, porque eu queria identificar as partes em que ele estava poluído, e eu vi uma cena em que tinha um pescador pescando nesse rio, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não é possível que aquele pescador não saiba, né, que o rio não esteja poluído, mesmo porque no local onde ele estava visivelmente poluído, né, era nítido. E aí eu fui refletindo sobre isso, e depois eu fui conversando com outras pessoas, e as pessoas sempre diziam, não, realmente, a gente sabe que o rio é poluído, a gente sabe, mas tem muitas pessoas aqui pescar porque as pessoas dependem do rio para a sua sobrevivência. Então, veja, isso reflete uma situação limite. Por que reflete uma situação limite? Porque, embora as pessoas saibam que o rio está poluído, né, e que, de certa maneira, ele pode trazer consequências, doenças, né, pela contaminação dos peixes, por exemplo, que estão sendo pescados ali, mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas se colocam nessas situações porque elas dependem de uma sobrevivência maior. Então, isso é uma situação limite. Né? Isso é uma situação opressora que precisa ser discutida, que precisa ser levado para a sala de aula, né? E aí eu fui discutir isso no meu trabalho, e daí eu fui fazer todo um trabalho sobre, tanto que do tema gerador que a gente discutiu nesse trabalho foi Rio Cachoeira, que era o nome do rio, que água é essa? E aí eu fiz toda essa discussão com as crianças, né, do ensino fundamental, justamente problematizando essas questões. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que seria de fato, então, né, mais ou menos mais próximo daquilo que o Paulo Freire está entendendo por tema gerador, né. Então, ele vai trazer a ideia da investigação temática,
né, que é essa metodologia, ele chama de metodologia, é um método de busca do tema, e é um método também de conscientização, porque à medida que os investigadores, que ele chama, né, os investigadores vão buscando esse tema junto com a comunidade, perguntando, dialogando, vai potencializando também formas de conscientização, porque nesse processo de diálogo, né, há também a problematização sobre os problemas que estão sendo colocados ali e levam também as pessoas a pensarem de uma maneira diferente, refletirem sobre aquela questão. E aí, ele vai trazer os vários momentos desse processo de investigação temática. Mas aí, primeiro, é importante a gente ter uma noção de que essa investigação temática, ela não é um ato mecânico, né, que tem, por exemplo, eu começo agora, eu tenho começo, meio e fim, né, e que eu preciso seguir a risca exatamente da forma como está posta, mas é um método que ajuda nesse processo, né, de obtenção desse tema gerador, de construção dessa nova consciência, né, dessa tomada de consciência dos problemas que estão sendo imersos, que estão sendo colocados, né, ali naquela situação, naquela realidade. E aí, para eu não demorar tanto, tá aí algumas etapas da investigação temática. Na pedagogia do oprimido, lá no capítulo 3, vocês vão perceber que essas etapas, elas estão, assim, bem confusas, né, assim, não dá direito, assim, para a gente entender exato o que o Paulo Freire está querendo falar com aquilo, porque elas se misturam muito. Eu tentei fazer uma organização aqui para ficar um pouco mais claro, tá, e aí, se vocês depois quiserem comentar alguma coisa sobre isso, também fiquem à vontade. Então, a ideia do que seria essa primeira etapa da investigação temática. Então, seria uma espécie de um estudo preliminar da realidade. Então, a ideia é que se tenha investigadores, ou seja, entendendo aí nesse caso, né, como o Paulo Freire pensou para um contexto não formal de educação, né, então eu vou tentar fazer uma adaptação disso para a nossa realidade, que é um contexto formal de ensino, né. Então, vamos imaginar que esses investigadores somos, né, nós, educadores, né, pesquisadores que estamos envolvidos com a educação e que nós estamos querendo construir, então, de fato, né, uma proposta dessa natureza aí problematizadora. Então, nós vamos a campo, nós vamos investigar essa comunidade na qual essa escola está localizada, nós vamos entender quais são os principais problemas, ele vai chamar isso de uma codificação ao vivo, né, porque são códigos, ou seja, são realidades, são retratos dessa realidade que vão ser pensados, né, que vão ser analisados. Depois disso, passa por um processo de descodificação. Descodificação seria o quê? O momento em que vai se pensar, vai se refletir sobre esses códigos, ou seja, sobre essas imagens, fotografias, textos, falas, enfim, tá? E aí tem vários momentos dessa descodificação. O primeiro momento ocorre dessa observação e análise da área, você pode fazer diálogos informais com os moradores, né? Depois você passa a ter um debate geral com esses pesquisadores, esses investigadores, para saber o que cada um encontrou. Ele chama isso de um seminário de avaliação dos achados. Depois tem um terceiro momento, que você faz isso junto com a comunidade local, né, que ele vai dizer que são os representantes populares. Então é importante também que tenha esse diálogo com essa comunidade, para que a comunidade também participe desse processo de construção, né. Depois disso, né, passaria então por uma segunda etapa, podemos chamar assim, né, depois que recolhe todos esses achados nesse mapeamento geral dessa realidade, dos principais problemas, pode-se encontrar agora a segunda etapa, que seria a análise e escolha das contradições, das codificações. Essas codificações, como eu já falei, são códigos que podem ser ou uma fotografia, ou uma pintura, ou um texto que foi transcrito de uma fala de um morador que foi importante, aquele morador falou, comentou alguma coisa sobre o bairro, comentou alguma coisa sobre uma situação que ele está vivendo naquele bairro, naquela comunidade. Então, isso são códigos, né? São códigos que vão passar por um processo de análise coletiva e escolha das principais contradições, ou seja, dos principais problemas
que foram surgindo, né, nesse processo. Depois vem a terceira etapa, que poderia ser aí chamada de diálogo descodificadores, que é o momento em que, a partir dessas contradições e desses problemas que foram analisados, leva-se, então, esses problemas novamente para a comunidade, e aí cria-se, então, círculos de investigação temática, né, para poder discutir o que eles pensam sobre aqueles problemas, problematizando as suas falas, fazendo com que eles tenham uma consciência talvez um pouco mais crítica sobre aquele problema que está sendo vivenciado pelaquela comunidade, e assim chega no tema gerador, né, vai tentando identificar, então, os principais elementos importantes para se construir esses temas geradores no contexto dos diálogos descodificadores. E aí, numa quarta etapa, que poderíamos chamar de estudo sistemático e interdisciplinar desses achados, é o momento em que, então, vai, no contexto, né, da interdisciplinaridade dos investigadores, dos pesquisadores que estão envolvidos com esse processo de investigação temática, eles vão, vamos dizer assim, né, vão escolher quais são os principais conteúdos, quais são os principais conceitos necessários para entender aquele tema. Então, veja que é uma lógica bem diferente da lógica que a gente está acostumado a fazer, né, nas escolas, em que a gente primeiro parte de um conteúdo, geralmente é aquele conteúdo lá do livro didático, né? Então, eu vou trabalhar com o tema da água, eu vou lá no livro didático e olho. Eu vou trabalhar, então, sobre poluição da água, eu vou falar sobre as doenças causadas pela contaminação de água, e etc., né? Geralmente a gente faz assim. E aí, dentro dessa proposta, não. Dentro dessa proposta, primeiro a gente identifica os temas, e a partir desses temas é que, na interdisciplinaridade, ou seja, na especialidade de cada investigador, cada um vai contribuir com sua área de conhecimento. Então, como é que a gente pode pensar sobre aquele problema? O que a matemática poderia contribuir para pensar sobre aquele problema? O que a física poderia contribuir para pensar sobre aquele problema? O que a literatura, o que a língua portuguesa, e assim sucessivamente, né? E aí, pensando nessa composição interdisciplinar, né, sobre essas questões que envolvem o tema gerador. E o Paulo Freire chama atenção, né, que é importante que não caia, né, naquela tendência de querer criar uma espécie de especialismos, né, da área, que ele vai dizer, né, mas é tentar construir, de fato, um ambiente interdisciplinar para pensar sobre o problema e especificamente sobre o tema. Bom, e aí são outros detalhes, né, mais adiante, né, que ele vai falar também dos temas dobradiças, que são geralmente aqueles temas que não foram colocados pela comunidade, não foram colocados pelos educandos, mas são temas importantes que os educadores consideram relevantes para se discutir, né, ou para levar aqueles sujeitos a um entendimento mais amplo daquela realidade. Então, ele vai dizer que, se os educadores, eles também fazem parte desse processo de construção, então nada mais justo também de haver essa necessidade de se colocar também esses temas dobradiças que não apareceram, né, e que não foram sugeridos pela comunidade que estavam sendo investigada, né, ou trabalhada. Bom, enfim, aí, por final, a partir dessa organização, vamos dizer assim, né, desses conteúdos programáticos, confecciona, então, um material didático para ser devolvido ao povo, né? Então, a partir de então, a gente pode, dentro do nosso contexto formal de educação, a gente pode dizer que a partir desse momento é que a gente pode trabalhar em sala de aula, né? Então, a partir desse momento é que a gente pode chegar na sala de aula e fazer o nosso trabalho educativo, né? Bom, eu já entraria agora no capítulo 4, né, mas se alguém quiser comentar alguma coisa desse capítulo 3, né, ou eu poderia já seguir adiante para não tomar tanto tempo, porque já são 5h30, né? A gente tem até 6 horas, Jane? A previsão é 6 horas, né? Mas pode dar prosseguimento, porque eu acredito que se a gente abrir agora, a gente extrapola muito,
né? Tá, E já tem um pessoal aguardando já que tem aula às 6h30, então a gente precisa acelerar um pouquinho. tá. Então, esse último capítulo eu já vou avançar, ele é curtinho também, eu só eu fiz uma síntese mais curtinha, eu vou falar, já termino, e a gente já abre para o debate, né, melhor assim. Tá, então no capítulo 4, ele vai trazer então essa teoria da ação antidialógica, ele vai trazer quais são essas características, né? E como eu já falei, né, esse capítulo 4 é uma síntese da síntese da síntese, vamos dizer assim, né? Então ele meio que vai repetindo as coisas que ele já falou, e ele vai repetindo isso de uma maneira, claro, de uma maneira mais profunda. Então ele vai falar que uma das características da ação antidialógica é a conquista, né, que ele vai dizer que todo ato de conquista implica sempre no sujeito que conquista e no objeto conquistado. E esse sujeito da conquista, é ele que vai determinar as finalidades, o objeto, né, é ele que vai ser esse possuidor, né, esse sujeito da conquista, na verdade, o possuído, né. Este, por fim, por sua vez, imprime sua forma ao conquistado, que, introjetando, se faz um ser ambíguo, um ser, como já dissemos, já hospedeiro do outro. Então, esse é o primeiro caráter da ação antidialógica. O antidiálogo também, ele se impõe ao opressor na situação objetiva de opressão, que pela conquista acaba oprimindo muito mais, né? Então, essa necessidade sempre de eu conquistar o outro, porque eu conquistando o outro, eu consigo oprimir muito mais esse outro. Então, aí cai também naquele mito, né, da inferioridade ontológica, que é aquilo que a gente já falou, né, daquela ideia de achar que eu não tenho, né, eu não valho nada, só aquele outro que vale alguma coisa, então o outro é sempre superior a mim. Isso está dentro dessa lógica também, dessa conquista. Um outro ponto que ele traz é o dividir para manter a opressão, né, que é aquela ideia de que quanto mais eu consigo dividir, né, mais eu consigo oprimir, porque a gente sabe que a união, né, aquele ditado que diz, né, a união faz a força, né, então se eu consigo dividir, se eu consigo quebrar, né, se eu consigo colocar esse sujeito nas suas individualidades, vamos dizer assim, então maior é a força que se tem, né, para se manter a opressão, né. A manipulação também é um outro ponto que ele traz, né, que a manipulação, ela acaba funcionando muitas vezes como um anestésico, né, que ele chama, né, porque ela tem a intenção de distrair as massas populares quanto às causas verdadeiras de seus problemas, né, então acaba que isso também é algo que está ligado muito com a questão da conquista, né, então você vê que eles estão muito bem articulados nisso, e a ideia é que as massas populares não pensem, né, não reflitam, então eu preciso fazer um jeito, né, para manipulá-los, porque assim eu consigo me manter no poder, assim eu consigo manter o status quo, né, e um exemplo que ele traz disso são essas formas assistencialistas, né, que existem, que acabam tendo esse papel, né, de instrumento de manipulação, né. Outro ponto é a invasão cultural, que a invasão cultural é essa penetração que faz os invasores no contexto cultural dos invadidos, né, impondo a eles essa visão de mundo enquanto lhes freiam a criatividade ao inibirem a sua expansão. Então a invasão cultural sempre é uma violência, né, ao ser da cultura invadida, né, que perde sempre essa originalidade, né, ou se vê sempre na ameaça de perder essa originalidade, né, então implica sempre numa visão focal da realidade, né, na superposição de uma visão de mundo sobre a outra, então na superioridade do invasor e na inferioridade do invadido e na imposição de critérios, né, então vai sempre achar que existe uma cultura que é melhor do que a outra, né, então dentro dessa proposta antidialógica a ideia é que se coloque essa visão de que existe uma cultura eurocêntrica, uma cultura branca, que é sempre superior a uma outra cultura, e essa outra cultura sempre é uma cultura inferiorizada, é sempre uma cultura que não tem valores, é uma cultura que é negligenciada pela sociedade, então esse é o papel
da ação antidialógica, né? E ele traz, então, como contraproposto, vamos dizer assim, né, contraponto a essa questão, dentro da teoria agora, assim, dialógica, né, ele vai trazer as suas características, como eu já falei, a colaboração, que é um dos elementos principais, né, é o que dá força para a ação conjunta dos sujeitos, né, nessa possibilidade de agir, de pensar, de transformar a realidade. O outro ponto é unir para a libertação, né, então ele vai dizer assim, se para dividir é necessário manter ao dominado aderido à realidade opressora, mitificando-a, para o esforço de união, o primeiro passo é a desmistificação da realidade. Então, essa união é preciso buscar sempre, né? E o outro ponto é a organização, que também é algo que ele vai colocar como categoria importante para pensar essa teoria da ação dialógica, né? A organização, ela tem que se dar sempre de maneira que implique, né, algo que seja intencional, né, algo que tenha uma ordem, uma disciplina, uma decisão, objetivos, tarefas, porque se assim não for, não acontece, né? Porque é a mesma coisa da gente pensar numa organização que não tem intenção, né? Então é preciso que haja uma organização intencional, uma organização que leve o sujeito de fato a essa união para a libertação e que coloque em prática essa colaboração. E aí, por fim, a síntese cultural, ele vai apresentar como última categoria, que é justamente o oposto da invasão cultural, onde ele vai dizer assim, né, que enquanto na invasão cultural, como já salientamos, os atores retiram de seu marco valorativo e ideológico, necessariamente, o conteúdo temático para a sua ação, partindo assim de seu mundo, do qual entra um dos invadidos na síntese cultural, os atores, desde o momento mesmo em que chegam ao mundo popular, não fazem como invasores. E não fazem como tais porque, ainda que chegue de outro mundo, chegam para conhecê-lo como povo, e não para ensinar, ou transmitir, ou entregar nada ao povo. Então veja o que ele está dizendo, né? Que mesmo que sejamos o outro mundo, nesse mundo, né, dos invadidos, vamos dizer assim, ainda assim, nós podemos fazer uma síntese cultural, né? E essa síntese cultural se faz como? Conhecendo esse povo, dialogando com esse povo, e não no sentido de já trazer algo pronto, já trazer algo imposto, né? Já trazer essa ideia de que a minha visão é superior ao do outro, né? Bom, e aí para fechar a fala, né, eu trago as palavras finais do próprio livro do Paulo Freire, né, do próprio livro da Pedagogia do Oprimido, que ele vai dizer: se nada ficar dessas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Né, então essas são as palavras finais que ele traz para a gente aí nessa obra, tá? Bom, gente, então acho que é isso. Eu cheguei aqui, né, na parte final do que eu tinha pensado. Peço até desculpa por eu ter me alongado muito. Enfim, né, tentei trazer aqui, né, uma síntese das coisas que eu tinha pensado, né, das construções que eu tinha feito. Eu confesso que eu achava que eu não ia conseguir dar conta, porque é muita coisa, de fato, para falar do Paulo Freire, mas eu fico mais uma vez agradecida, tá, gente, pela oportunidade, e mais uma vez também parabenizo a Jane e a todo o grupo por essa iniciativa tão bacana de vocês, de estarem fazendo esses momentos de reflexão e desse círculo de leitura, né, ainda mais no momento atual, né, que nós estamos vivendo. Então, tá aí, gente. Muito obrigada. Professora Ana Paula, é nós que agradecemos. Olha, sentimos-nos agraciados com a sua presença, com a sua fala, com essa calma, com essa partilha de saberes, essa forma de colocar uma leitura tão difícil e complexa, que nós comentamos no início, densa, né? É uma obra realmente que faz a gente refletir. Eu fico emocionada toda vez que eu leio, porque eu penso
né, nas situações de escola, no que a gente vivencia, naquilo que a gente não sabe, mas que acredita, né, da problemática mesmo dos nossos alunos, da própria condição de sociedade, da precarização do nosso trabalho, do trabalho do professor de todas as redes, né, municipal, estadual, enfim. Então, a gente só tem a agradecer essa tarde de hoje, foi para mim um bálsamo, porque a gente, quando planeja um evento, a gente encontra todas as intempéries, né? São questões de tempo, são questões de mesa, e assim, de organizar, cuidar de certificação, documentação, reunir o público, realmente é muito complicado no momento como a gente está agora, fazendo tudo de forma remota. Então, tivemos aí a sala cheia o tempo todo, né? Mesmo com tantos trabalhos já previstos. Então, só tenho a agradecer. Eu acredito que nós não temos mais tempo para debate, mas isso já aconteceu na interação, né? Ali por capítulos. E a gente vai reiterar o convite para que a professora esteja com a gente em outros momentos também e a gente possa fazer mais desse diálogo. Acho que a gente precisa, né? E nesse centenário, né, a gente tem que recobrar o lugar de Freire, mesmo com tantas críticas e tantas dificuldades que a gente tem sentido aí, né, de todas as esferas, né? Vamos dizer assim, mas a gente não pode se deixar abater, né? A gente são esses momentos que dão força para a gente continuar na nossa caminhada, acreditando e seguindo em frente, porque Freire nos conclama, sua obra é atemporal, uma coisa pensada lá em 1967 você traz para o contexto de hoje e você vê o quanto que a educação problematizadora ainda, infelizmente, não acontece dentro da escola, né? Mas a gente está lutando para isso. Então, é na formação inicial, é na formação continuada, nos momentos que a gente pode, a gente tem que estar aqui. E o mais importante é que Paulo Freire vive, né? Vive nas suas ideias, vive nas nossas ações, vive nos livros, vive na nossa vida. Isso é o mais importante. Então, eu não sei como é que está aqui o chat, a minha monitora não falou, tá? O pessoal só está agradecendo. Eu acredito que pelo próprio tempo a gente vai ter que encerrar, né? E aí eu só passo um aviso rápido para o grupo, né? Agradeço a presença de todos, né? Relembro-os que a gente vai ter o próximo encontro dia 10 de junho e não mais dia 17 por conta da Semana de Letras. Mas a gente conseguiu colocar Freire na Semana de Letras, então é a temática principal, né? E dessa vez ainda em parceria com a licenciatura em Química. Então, nós temos aí a Jolie UAST, né, que é a jornada das licenciaturas da UAST. Então, aguardo todos vocês, agradecemos uma vez mais e desejamos que a próxima leitura seja tão bacana, tão pegada como essa que foi hoje. Professora Ana Paula, mais uma vez, agradecimento do GEPLI, em nome dos professores aqui, docentes, discentes geplianos, professores da rede, convidados e grupo externo, né? Aguardem o nosso e-mail. Professora, se quiser se despedir, fique à vontade, e às 6h05 eu tenho que encerrar a gravação. Ok, então vou falar rapidinho. Mais uma vez também agradeço, Jane, a todos e a todas que me assistiram, que participaram. Peço desculpas novamente por eu ter me alongado, né? Eu acho que a tentativa de fazer de uma forma que ficasse o mais didático possível, né? Porque a gente sabe que a obra ela é complexa de fato, e a gente tentar sempre conectar com a realidade também é difícil, né? Porque o Paulo Freire, ele teve muito mais experiências no âmbito da educação não formal, né, do que na educação formal. Então, a gente ainda tem, assim, vamos dizer que o Brasil ainda está engateando muito, né, nas experiências educativas que envolvem a educação, né, formal. Mas eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade, e também quero deixar depois disponibilizado, Jane, para você, os slides, tá? Caso um de vocês queiram, né, ter o contato depois,
fiquem à vontade, tá bom? E eu vou fazer de tudo também para tentar participar dos próximos encontros, viu? Porque eu comentei contigo, né, que eu quero Sim. aprender também, estou junto com vocês nessa, gente. Eu também não sei tudo do Paulo Freire, estou nesse processo também de construção e reconstrução das ideias dele também, tá? Então, vou tentar fazer um esforço para tentar acompanhar também. Se eu não conseguir todos, mas pelo menos alguns, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Seja Tá? convidada, então, para os próximos e vamos juntos. A mudança é assim, ela é coletiva, né? Vamos Sim, em sim. frente, então. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação. Vocês fiquem à vontade para sair. Quem quiser permanecer, a gente conversa sem, né, o link aí. Obrigada a todos. Um grande abraço. Boa noite.